Sejam bem-vindos aqui nesse parque muito bonito, né? Goiânia. Eu queria falar sobre uma coisa que eu já comentei também no canal, né? A questão por que Nelson Gonçalves recebeu tantos nãos, né, na carreira dele, antes de ficar famoso. Porque ele cantava profissionalmente, antes de ir para o Rio de Janeiro, ele já cantava profissionalmente numa rádio. Tá, e aí, quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele recebeu não em tudo. Todos os testes que ele fazia, não. Fora as coisas que falavam. Ari Barroso disse para ele que ele não cantava nada. Imagina só dizer pro Nelson que não canta nada. Uma coisa totalmente desestimulante. Mas por que acontecia isso? Segundo o Nelson Gonçalves, era porque o Nelson cantava imitando Orlando Silva. Assim, não era de propósito, mas ele imitava Orlando Silva. E o que acontece? Nisso daí, era como se fosse, não, mais um igual Orlando Silva, já tem um Orlando Silva, não precisa de outro. Mas, para chegar e dizer que a pessoa não canta nada, é outros 500, porque bastava dizer o que disseram pro Newton César, por exemplo. O Newton César imitava Orlando Dias e chegaram nele e falaram, canta com a sua voz. E aí, o que aconteceu? Ele cantou de uma forma diferente, e aí, tu adorou, entendeu? Ele foi, gravou e se tornou o Newton César. Agora imagina se o cara da gravadora dissesse simplesmente para ele que ele não canta nada, ele teria talvez até desistido. Poxa, por que disseram isso pro Nelson? Por que não disseram pro Nelson? Não, você tem material. Imagina uma pessoa chegar aqui, por exemplo, cantando muito parecido com Milton Nascimento, sabe? Porra, se consegue imitar tão bem, com a voz bonita, tem material, né? Basta dizer o que disseram pro Newton César. Não, você tá cantando, você tá fazendo cover de fulano. Tenta cantar com a sua voz natural. Canta de uma forma mais natural da sua voz e fosse explicando pra pessoa, entendeu? Porque teria acontecido isso com o Nelson. Não sei se o Nelson iria cantar de uma forma diferente, não sei se ele conseguiria cantar de uma forma, vamos dizer assim, mais própria, né? E aí, segundo o Nelson, as coisas mudaram pra ele depois que ele baixou um tom. Ele fez, não, eu vou baixar um tom, porque toda vez que estou cantando assim, tá muito parecido com o Orlando Silva cantando. Então eu vou baixar um tom. E aí, realmente ficou muito bonita a voz dele, um tom abaixo, né? Aqueles graves e tal. Você pode olhar aquela gravação, por exemplo, aquela gravação de Maria Bethânia, dos anos 50, que é uma gravação belíssima. E as gravações, a gravação de 45, que é uma que ele fez, que tá tons baixos, né? Mais baixos. A gravação dos anos 60 também, que é uma gravação que o tom dele tá mais baixo. Mas a dos anos 50 lembra muito o Orlando Silva. E aí, vocês vê, eu acho assim que a voz do Nelson ficou mais bonita quando ele começou a cantar em tons mais baixos, sendo que não desmerecia quando ele cantava. A versão de Maria Bethânia, por exemplo, para mim, na minha opinião, é a mais bonita, é a dos anos 50, que ele tá cantando no estilo Orlando Silva, é a mais bonita, tanto no arranjo, é o conjunto da obra, aquela música. O Nelson ali, parece que ele tá ali 100%, entregando 100%. Embora as outras gravações também sejam bonitas, principalmente a dos anos 60, que tá com uma voz belíssima. Então bastava a pessoa, os críticos, os radialistas dizer, Nelson, tenta cantar sem lembrar o Orlando Silva, tenta cantar. Mas talvez isso daí, será que não teria estragado um pouco o Nelson, porque ele iria cantar de uma forma que talvez não seria o Nelson Gonçalves que a gente conhece, né? Então ele simplesmente foi sendo reprovado, insistiu cantando daquele jeito, um risco, né? Ele insistiu cantando daquele jeito. Aí quando começou a gravar, começou a fazer sucesso cantando daquele jeito, por muita insistência. Carlos Galhardo foi quem viu ele numa situação muito difícil, passando fome, no relento, sabe? E Galhardo viu que ele tinha material, olhou para ele assim, Galhardo, grande cantor, né? Olhou para ele e falou, não, peraí, ele tem material. Ele foi lá na rádio e falou, não, vocês vão, poxa, pagam uma quantidade decente para ele. Porque sabia que o Nelson Gonçalves tinha material. E foi a pessoa que abriu verdadeiramente a porta ali pro Nelson Gonçalves. Então é isso, gente. A resposta do Nelson seria essa que eu falei, né? Que ele, depois que ele baixou um tom,
seria como se fosse a diferença pro pessoal parar de falar que ele imitava o Orlando Silva. Mas mesmo baixando um tom, ele ainda tá lembrando o Orlando Silva. A voz lembra o Orlando Silva, porque tem vezes que o Orlando Silva cantava baixo, em tons baixos. Algumas apresentações do Orlando Silva mesmo ao vivo, e algumas em disco, ele, na segunda fase da carreira dele, tá em tons baixos, assim como o Nelson. A diferença era chorada, o Orlando Silva dava e o Nelson quase não dava. Ele dava assim, mas era poucas vezes. Então é isso. Não precisava falar que o Nelson Gonçalves não cantava nada. Isso daí era injusto. Era injusto, porque ele estava imitando. Bastava falar, Nelson, canta diferente. Você tem material. Uma pessoa que imita um cantor bem, não é um imitador mesmo, não. Um imitador assim, a pessoa faz cover, mas, poxa, tem um vibrato igual. Alcança as notas. Porque tem aquele que imita, mas não tem nem o vibrato, nem alcança as notas. O Nelson tinha o material inteiro. Bastava falar, Nelson, canta com a tua voz. Antes de dizer, poxa, você não canta nada, isso é assim uma coisa muito absurda. Então é isso, gente. É mais.